Boa noite. Terça-feira, desafio. Vocês sabem que o pior dia da semana para a gente vir à igreja é terça-feira, não é segunda. Muitos acham que a segunda é o dia mais cansativo, mas não é, é a terça. Porque segunda-feira você veio no fim de semana que você descansou. Aí você vai trabalhar na segunda, cheio de atividades, cheio de compromissos, coisas por fazer que ficaram na semana anterior, e aí você acaba ficando exausto, mas na terça-feira você está cansado, e hoje você está aqui, amém? E eu estou muito feliz com a sua presença aqui nessa noite. Deus tem algo maravilhoso para nos revelar aqui nessa noite, e a cada dia, queridos, eu tenho orado por esta programação. É um desafio para vocês e para mim. A responsabilidade pesa sobre nós, e nós sentimos que quando isso acontece não é mais você que faz, mas é Deus que faz por intermédio de você. Então nesta noite eu tenho orado para que Deus fale com você pessoalmente, com mais ninguém.
E eu quero aproveitar os momentos aqui para nós estarmos entrando já no texto da palavra de Deus. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, queridos, tem uma bela profecia que a igreja da profecia pode ter perdido no tempo. Essa profecia está aí no capítulo 60 e eu quero ler com você. Aqui Deus nos fala sobre a sua missão para salvar o mundo todo. Capítulo 60 de Isaías, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim para nós: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Que profecia linda, que já começa aqui para nós com algumas palavras que nos levantam. O verso 2 fala assim: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. A terra está coberta pela escuridão, mas sobre ti resplandece o Senhor. Amém? Amém. Versos 3: as nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Esse belo texto, queridos, que nós lemos aqui, nós costumamos chegar até o verso 5 somente, porque esses 5 versos de Isaías 60 falam muito com a gente, que nos agrada. E aqui Deus tem falado conosco de maneira muito especial. Mas os 2 próximos versos 6 e 7 falam do plano de Deus para os filhos do Oriente. E isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Veja comigo o verso 6 e 7 de Isaías 60. Parece que tudo muda, até mesmo a nossa compreensão. O verso 6 fala assim: a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Preste atenção nesse verso, tá? Preste muita atenção nesse verso. O verso 7 fala assim: todas as ovelhas de Quedar se reunirão diante de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão no meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Você entendeu esses 2 textos? Nesses 2 textos, queridos, surge uma pergunta para nós: qual é o significado disso? Desses 2 versos. E para responder essa pergunta, é bom a gente entender alguns detalhes aqui. 5 nomes nós encontramos nesses 2 versos, que são vitais para a compreensão dos 2 versículos. No verso 6, você encontra 3 nomes: Midian, Efa e Sabá. No verso 7, mais 2 nomes:
Quedar e Nebaiote. A questão aqui é quem são essas 5 pessoas. Se fizéssemos um concurso bíblico nessa noite, você saberia responder? Então eu vou fazer mais algumas perguntas para vocês. Hoje o pastor está questionando bastante. Diz que perguntas são boas para nós, porque a gente vai atrás de respostas. Então vamos fazer mais algumas perguntas aqui. Eu quero perguntar para você nessa noite, para você responder essas perguntas. Quantas esposas Abraão teve? Está pensando aí? É possível que você esteja pensando em 2 delas. Foram 3? Você deve estar pensando aí em Sara e Agar. Sara e Quetura. Muito bem. Olha só, está surgindo mais esposa de Abraão, né? Vocês estão casando Abraão mais aí, né? E vocês estão certos nesse sentido. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês, para nós compreendermos o texto, é quantos filhos Abraão teve? 8 filhos. A maioria deve ter pensado aí em 2 deles: Isaac e Ismael. Veja bem, queridos, aqui nós temos que nos aprofundar um pouquinho mais, pesquisar um pouquinho mais na Bíblia, e eu quero que vocês vejam comigo algo que vai trazer respostas para esses 5 nomes, para nós entendermos a profecia de Isaías capítulo 60. Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 25. Primeiro texto aí, capítulo 25, primeiro livro, versos de 1 a 4. De 1 a 4. A Bíblia diz assim para nós: desposou Abraão outra mulher, chamava-se o quê? Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou a Sebá e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Ábida, Abidá e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Então vejam que aqui nós vemos agora mais uma esposa de Abraão e mais filhos que ele teve com essa esposa. Aqui você percebe os nomes que nós encontramos no verso 6 de Isaías 60. E aqui você percebe, querido irmão, que Midian, Efa e Sebá são filhos de Quetura. É interessante um detalhe nesse texto, porque termina o verso 4 falando assim: todos estes foram filhos de Quetura. Tá? Todos estes foram filhos de Quetura. Mas alguns que estão sendo citados ali são netos, perceberam? São filhos de Midian, filhos de Jocsã, porque biblicamente falando,
muitas vezes os netos eram considerados como filhos. Por exemplo, lá em Daniel, o neto de Nabucodonosor subiu o trono, mas diz que Nabucodonosor era seu pai, mas não era neto. Então, isto você vai encontrar na Bíblia, para você não ter problema aí, falar assim, não estou entendendo aqui, tá? Mas esse era um costume daquele tempo lá, que eles consideravam desta forma, tá? Então, quando foi a última vez que você ouviu um sermão aqui sobre a terceira esposa de Abraão, Quetura? Lembra de alguma coisa? Agora, queridos, o que dizer de Quedar e Nebaiote? Quem são esses dois que estão no verso 7 de Isaías 60? Quedar e Nebaiote. Aí mesmo em Gênesis capítulo 25, versos 13. Capítulo 25, versos 13. A Bíblia diz assim: e estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidel e Mibizã. Então veja, aqui nós vemos que esses dois nomes que estão no verso 7 são netos de Abraão, filhos de Ismael. Então, esta profecia que nós estamos vendo no capítulo 60 de Isaías está relacionado com a descendência de Abraão, os filhos de Quetura e os filhos de Ismael, tá? Os netos ali por parte de Ismael. Então veja, aqui nós temos uma pergunta para você. Quando foi que você ouviu um sermão falando sobre Agar e os filhos de Ismael? Será que tem alguma coisa importante aqui? Talvez você está surpreso com o que está acontecendo até aqui. Para onde que a Bíblia está nos levando? Isaac era o filho da promessa de Abraão, mas esses são os descendentes de Abraão através de Agar e Quetura. Então, surge uma pergunta: Agar era esposa de Abraão? Não legalmente falando. Agar era uma concubina de Abraão. Ela foi dada a Abraão para cobrir uma falta de fé numa promessa que Deus havia dado para Abraão e Sara, que eles teriam filho, e esse filho seria Isaque, porque era o filho do relacionamento do casal, e não o filho com a empregada, a concubina. Agar teve esta questão, mas Deus havia feito uma promessa para Abraão, e essa promessa você vai ver ali em Gênesis 12, no verso 3. Esta promessa é importante para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Gênesis 12, versos 3. Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E se Deus estava dando essa promessa agora para Abraão, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas, Deus também planejava, queridos, que os descendentes de Abraão, por intermédio de Agar e Quetura, também seriam abençoados. Imagina que situação difícil.
Agar teve Ismael e depois Sara teve Isaac. Começaram a conviver no mesmo lar. Vocês acham que isso daria certo? Não daria. Qual foi a atitude de Sara e Abraão? Vamos dispensar Agar. Vamos mandar embora. Não há mais clima, ambiente para que eles possam viver aqui. E agora, queridos, eles foram enviados para fora de casa. Quem era o filho da promessa? Isaac. Mas Deus não desamparou Ismael. Quando você olha comigo em Gênesis capítulo 21, versos 17 e 18, Gênesis 21, versos 17 e 18, existe algo muito lindo da parte de Deus. Aqui fala: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou de onde? Do céu. Chamou a quem? Agar. E lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele o quê? Um grande povo. Amém, irmãos? Quem era o filho da promessa? Isaac. Deus deixou de abençoar Ismael? Não. Verso 21 diz assim: habitou no deserto de Pará, o Parã, e sua mãe o casou com uma mulher de onde? Da terra do Egito. Vai montando o quebra-cabeça que você vai entender o que Deus está querendo mostrar para nós. Que coisa linda aqui, queridos. Deus está planejando abençoar todas as famílias da terra. Abraão havia enviado os filhos de Agar e Quetura para o Oriente, para o Egito. Gênesis capítulo 25, verso 6. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes. Eu vou ler o 5 também, tá, queridos? Porque olha a distinção que Abraão estava fazendo aqui. O versículo falou assim: Abraão deu tudo o que possuía a quem? A Isaac. Mas aos filhos das concubinas, Chico, ele deu presente. E a Bíblia diz assim para nós: ainda em vida, o separou de seu filho Isaque, enviando-os para onde? Para a terra do Oriente. Enviando para a terra do Oriente. 1300 anos depois, Deus, através de Isaías, traz uma profecia no capítulo 60 de Isaías. E ele diz para nós: os filhos de Quetura, Midian, Efa e Samar estão chegando. Estão chegando. Está dizendo, queridos, que os descendentes de Agar, Quedar e Nebaiote também estão presentes ou estão vindo.
os descendentes de Abraão. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Embora, queridos, tenham sido os expulsos de casa e da presença de Abraão, eles nunca foram expulsos da presença de Deus. Veja, saíram da presença do Pai. A mãe os criou, ou as mães. A Bíblia é maravilhosa para nós. Dá uma lidinha comigo, queridos, num texto que você, talvez que conheça pessoas que passou por isso, ou você que por algum motivo teve que viver sem a presença de um dos pais ali. Veja que texto que Deus tem na palavra dele. Salmo capítulo 27, versos 10. Eu não sei se em algum momento você leu esse texto. Salmo 27, versos 10. Isso aqui conforta o coração da gente. A Bíblia fala assim para nós: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o que acontece? Senhor me acolherá. Se porventura você viveu uma história dessa, saiba que se você está aqui ou se está vivo, é porque Deus cuidou de você. Amém? Se você conhecer alguém, diga para ele: Deus não desamparou você. Ele disse aqui, deixa a gente emocionado. Você perceber como que Deus, Ele cuida de cada um de nós. Deus, Ele está profetizando aqui que um dia os filhos de Quetur e Agar voltarão à terra de Israel, à casa do Senhor. Eles foram para o Oriente. Jesus também compartilhou o plano de Deus para nós ali em Mateus 24, 14, que diz assim: e será pregado este evangelho no reino onde? A todo mundo, para testemunhar a todas as nações. E então o quê? Virá o fim. O plano de Deus é salvar quem? O mundo todo, a todos. E isto envolve eu e você. Envolve também este plano, queridos, os descendentes de Abraão, especialmente aqueles que não são da descendência de Isaac. Deus disse que Isaac seria uma grande nação. No Antigo Testamento, após a morte de Abraão, nós notamos que os descendentes de Sara foram chamados de filhos de Israel. E ali eles formaram 12 tribos de Israel. Não é isso? Os filhos de Sara. Mas os filhos de Agar e Quetura, por terem sido enviados para o Oriente, eles são conhecidos na Bíblia como o povo do Oriente, ou os filhos do Oriente. Deus também tinha um plano para eles. E eu pergunto para vocês: Isaac formou 12 tribos, mas Ismael? Deus falou que Ismael também formaria um grande povo. Curioso, como que a Bíblia apresenta isso para nós? Gênesis capítulo 25, verso 16. Fique surpreso com isso. Gênesis 25, versos 16. Nós estamos montando aqui um quebra-cabeça. Gênesis 25, 16.
A Bíblia diz assim: habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ou é isso que eu estou vendo, pessoal? Eu estou vendo 18, desculpa. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. Termina com o texto. Vê semelhança com Isaac. Deus disse que Ismael formaria um grande povo. Queridos, você pode dizer assim: pastor, você está dizendo que isto é bom? Mas como é que os filhos de Ismael, ou mais conhecido como os filhos do Oriente, deveriam estar aqui sendo tratados dessa forma e estarão cooperando com os filhos de Israel? Onde que nós queremos chegar, queridos? Tem uma história na Bíblia da linhagem de Isaac, que é Jacó. Jacó tinha quantos filhos? 12. Mas um deles não era bem visto pelos irmãos. Quem era este? José. Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Você conhece a história, mas nós queremos citar alguns detalhes importantes aqui. Essa história aqui é quando os irmãos planejaram matar José. No meio do caminho ali, dessa trama, Judá, que era um dos irmãos de José, teve uma ideia para não tirar a vida de José. E ali eles jogaram José dentro de um poço. E a Bíblia diz que estava vindo alguém ali. Estava chegando uma caravana ali. Quem eram esses? Olha o que está escrito aí nesse texto de Gênesis 37. A partir do verso 24 até o 28 é essa história. No meio do caminho diz que Judá disse aos seus irmãos, e depois, escondendo ali, aquele momento ali, José, ele disse: venham, vamos vendê-los a quem? Aos ismaelitas. Estava vindo ali uma caravana de ismaelitas, e José foi vendido ali para os ismaelitas. E o texto nos diz que eles eram mercadores de onde? Mercadores midianitas. Vocês lembram alguma coisa aí? Vocês percebem, queridos, como Deus está cuidando aqui da história de José? Os irmãos de José venderam José para os seus parentes, primos. Os midianitas eram mercadores. Os ismaelitas que estavam passando por ali estavam indo para onde? Para o Egito. Deus usou agora a história de José para que ele pudesse preservar toda a família de quem? De Jacó. Para que eles não morressem pela falta de alimento que teriam. Veja como Deus começa a cuidar da história. E agora tem algo surpreendente para vocês. Um outro descendente de Isaac. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Um libertador.
Moisés. Moisés vive até os 40 anos ali no Egito. E ali, ele defendendo um hebreu, ele acaba tirando a vida de um egípcio. E com medo de Faraó, ele faz o quê? Ele foge. E foge para onde? Para onde? Para Midian. Foge para Midian. E lá ele encontra a sua esposa, Zípora, que é filha do sacerdote de Midian. Quem é que salvou a vida de Moisés? Seus descendentes, por parte de Quetura, o povo de Midian. Sabe de algo importante, queridos? Moisés viveu mais 40 anos no deserto, junto com os seus parentes ali. E foi o sacerdote de Midian, Jetro, seu sogro, que contou a história de Jó para Moisés. E diz os estudiosos que foi ali que Moisés escreveu seu primeiro livro, que não foi Gênesis, foi Jó. Quem era Jó? Vamos ver o que a Bíblia diz. Jó, capítulo 1, versos de 1 a 3. Jó capítulo 1, de 1 a 3. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era quem? Maior do que todos do Oriente. Ele fazia parte de quem? Da linhagem de Ismael e de Quetura, do povo do Oriente. Como Deus vai entrelaçando aqui a história, queridos, do seu povo. Como as coisas vão acontecendo. Tem algo tremendo aqui para nós. Porque quando nós chegamos ali no Novo Testamento, Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Olha o que a Bíblia revela para nós. Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos da onde, queridos? Do Oriente a Jerusalém. A Bíblia diz assim no verso 2, que coisa linda, e perguntaram: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela aonde? No Oriente. E isso ainda o quê?
vieram para adorar. Onde foi que eles viram a estrela do menino Jesus? Lá no Oriente. E eles vieram acompanhando a estrela. Deus se revelou conforme a sua profecia de que o menino nasceria, o Salvador, para os seus filhos, o povo do Oriente. E eles vieram para adorar Jesus. O povo de Israel, queridos, era um povo profético, conhecia a profecia, mas eles vieram para ver Jesus. Não, foi necessário um anjo ir até os pastores de ovelhas para dizer para eles que o menino tinha nascido. Que pena. Aqueles que eram os filhos da promessa não vieram para receber Jesus. Algo está falando com você nessa noite? Quem era para estar ali eram os filhos de Israel. Mas quem veio para adorar Jesus foram o povo do Oriente. Aqui nesse texto, queridos, cumpre a profecia de Isaías 60, verso 6. Os descendentes de Abraão, através de Quetura, vieram para adorá-lo. Trouxeram ouro, aromas para adorar ao Senhor. E a Bíblia, em Isaías 66, diz que eles vieram para adorar. Chegaram os filhos de Quetura. E os filhos da descendência de Ismael, Quedar e Nebaiote. Esses são os filhos ali de Ismael. O texto afirma claramente, queridos, que os filhos de Ismael também virão com suas ofertas. Mas essa profecia ainda não se cumpriu. Porque estes de Ismael, a Bíblia diz que eles subiram no altar do Senhor, na casa do Senhor, no templo, cheio com a glória do Senhor. Esta profecia de nascimento de Jesus se cumpriu com os filhos de Quetura. Os desejos de Ismael se cumprirá com a volta de Jesus agora, a segunda vinda dele nessa terra. O plano de Deus, queridos, é pregar o Evangelho ao mundo todo. E nós sabemos muito bem que João 3,16 diz que Deus amou quem? O mundo, de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é alcançar o mundo todo, não somente os judeus, não somente o povo do Oriente, mas o mundo todo. Isso inclui eu e você. O sonho de Deus, queridos, já se cumpriu em parte, mas ainda falta a segunda parte se cumprir. O povo do Oriente vieram para adorar ao Senhor. E o chamado de Deus é para mim e para você, para que a gente faça parte agora desse sonho de Deus, para que se complete também a segunda parte da profecia de Isaías 60. E eu quero perguntar para você nessa noite: você não quer fazer parte desse plano de Deus? Amém. Você que não quer se envolver com as coisas de Deus? Uma das coisas mais lindas que nós temos, queridos, na nossa vida é você poder dizer assim: olha, eu sirvo ao Senhor. Isso não é difícil, basta você querer, basta você fazer a vontade de Deus. É tão mais fácil do que servir o mundo lá fora.
Quantas pessoas estão sofrendo? Mas Deus está chamando seus filhos para que possam vir para Ele. Um chamado de Deus para mim e para você. Saiba que as profecias estão se cumprindo. Está tudo sob o controle de Deus. E pessoas e mais pessoas estão tomando decisões. Não importa se você tem andado distante do Senhor. Não importa se você tem se afastado dele. Se você der uma pequena oportunidade para Deus, Ele vai transformar a sua vida. E nessa noite, eu quero que você assista um vídeo comigo. Eu quero que você assista um vídeo de uma história real. Alguém que estava distante do Senhor, que precisava voltar para Ele. Alguém que não conhecia Jesus, passou a conhecer. E Deus quer trabalhar comigo e com você, nem que seja a última oportunidade da minha e da sua vida. Para Deus não importa. Eu quero dizer para vocês, queridos, antes do vídeo, que eu batizei um Senhor que ele só veio da igreja para ser batizado. A esposa era da igreja, a filha estava afastada do caminho do Senhor. De repente a esposa chegou para mim e falou: pastor, eu gostaria que o senhor fosse visitar o meu marido. Ele estava muito doente. Ele não se levantava mais da cama. Ele não conseguia se expressar verbalmente mais. As palavras que ele soltava, a gente não conseguia entender claramente. Tinha que se esforçar para entender. E ela disse para mim: pastor, o meu marido quer se batizar. Eu fui na casa dela, queridos. Eu entrei no quarto daquela casa. Eu me sentei do lado daquela cama que aquele senhor estava. Ela sempre convidou o marido para vir para a igreja. Ele nunca aceitou. Nunca aceitou. E eu cheguei do lado da cama e ele tentava falar comigo. E isso ele estava querendo dizer para mim: eu quero me batizar. E eu tentei ajudar ele a não precisar passar pelo batismo. Não havia mais como. E eu falei para ele: eu posso fazer uma oração de unção aqui para o senhor. Ele queria se batizar. Nós preparamos a igreja no sábado de manhã. Trouxemos ele deitado dentro de um carro, em cima de um lençol. Ali tinha alguns irmãos que carregaram aquele senhor para dentro da igreja. Eu entrei no tanque batismal com mais 4 diáconos fortes que poderiam segurar aquele lençol. Foi um dos batismos mais emocionantes que eu realizei na minha vida. Ele não foi colocado pela escada para entrar no tanque. Ele foi colocado no tanque por cima do vidro, porque não tinha como carregar aquele homem pela escada. Ali dentro do tanque batismal eu realizei aquele batismo. A igreja toda se comoveu. Muitos choraram. A filha estava próxima do tanque, se derramando em lágrimas. Ela voltou para a igreja. Mas aquele irmão, poucos dias depois, faleceu. Um dia, num acampamento, um irmão que também faleceu agora com Covid, um caminhoneiro desses duros, ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu vi o batismo do irmão, mas
emocionado, não. Eu não fui lá na frente quando o senhor fez um apelo, porque eu não concordo com isso. Eu falei, o que você não concorda? Não, a pessoa vive a vida toda com oportunidade na igreja, nunca vai. Agora, quando está para morrer, ele aceita, vai lá, se batiza e morre. Pastor, eu não me emociono com isso. Por que ele não foi antes para poder servir a Deus, ajudar a igreja? Eu coloquei as mãos no ombro daquele irmão. A gente tinha muita amizade. E eu falei para ele, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Tem muitas pessoas na igreja, sentadas nos bancos da igreja, que também não fazem nada para Jesus. Falei para ele, este irmão, ele aproveitou a última oportunidade dele para entregar a vida para Jesus. E ele aceitou. Aquele irmão baixou a cabeça e falou para mim, pastor, não precisava bater tão forte. Ele sentiu a mensagem. Sabe, queridos, Deus está chamando pessoas, não importa o tempo, mas Ele está chamando. Assista esse vídeo comigo.
Queremos, Pai, advogar tua direção para a vida do Fábio. Queremos, Pai, jogar as tuas bênçãos poderosas para a sua vida. E rogamos, Pai, o teu poder, a tua restauração para a vida do Fábio. Pai querido, eu sou muito grato, eu sou esse teu filho, esse teu servo. Cuida dele, Pai. Como menino de evangelhos, seguindo a ordem de Jesus, seguindo a ordem dessa, se batismo no Fábio, primeiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
chamado de seus filhos. Namorada fora da igreja, uma vida desregrada, nas noites, shows, namorado famoso. Nada disso é suficiente para nos fazer sentir felizes, em paz, e nos fazer salvos por meio de Deus. O Fábio, ele se batizou no dia 11 de abril. Dia 14 de junho ele faleceu. 2 meses. Mas ele aproveitou a oportunidade que teve. Entrega a vida para Jesus. E deixa para depois. O tempo é nosso inimigo. O tempo pode nos dar uma rasteira e nos afastar de vez do caminho do Senhor. Deus tem planos para nós. E Ele vai fazer de tudo para cumprir esses planos. Aceita. Entrega para Ele a sua vida. Deixa Ele cuidar de você. Ele nunca falha. Eu vou chamar a Patrícia para cantar para nós. Essa música ela foi preparada para este momento. E eu quero orar pela sua decisão, pela sua entrega. Não saia da igreja hoje sem ter uma conversa com Jesus. Eu vou pedir para você, enquanto a Patrícia estiver cantando, que você faça uma oração silenciosa, só você e Deus. E se você sentir vontade, eu vou orar para você no final, como você entende. Vamos ouvir essa mensagem musical. Sinais que o tempo está chegando ao fim, estão acontecendo ao meu redor. Ainda existe tempo de aceitar o bom Jesus como único e eterno Salvador. Já estamos na entrada, portas se abrirão e veremos as nações, nosso esperado lar. Entrando no lar, meus amados, amém, cantaremos com os anjos, face a face ali verei ao meu
delícia. Que mensagem para nós, queridos. Que mensagem. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque é um privilégio estar aqui na Tua igreja, ouvir a Tua palavra, ver como que o Senhor tem trabalhado com o Teu povo, para que possa salvar todas as pessoas. Neste plano, Senhor Deus, que o homem criou, provavelmente o Senhor teria outras formas de poder alcançar os propósitos, sem precisar que Abraão pudesse trilhar por esse caminho, mas o Senhor não deixou de atender o clamor desses filhos de Abraão e de suas mães. Eles foram usados pelo Senhor para cuidar do povo de Israel, para atender os clamores também, para levar conforto, salvação ao teu próprio povo. Aqui nós estamos, Senhor Deus, na igreja nessa noite, e nós queremos também nos colocar à disposição do Senhor para poder levar essa mensagem a outras pessoas. Pessoas que estão sofrendo, sem esperança, para dizer para elas que nós temos um Jesus que está nos esperando. Nós queremos entrar no lar com os nossos amados. Nós queremos nos unir com os anjos do Senhor para louvarmos ao Teu nome. Abençoa a Tua igreja nessa noite, Pai querido, de maneira muito especial. Os pedidos que foram feitos na árvore de oração, mas também os pedidos que não foram colocados ali, que está guardadinho no nosso coração aqui. Somente o Senhor sabe. Mas faça um milagre na vida dos Teus filhos. E que decisões ao lado de Jesus possam surgir na nossa vida. E se for necessário, nascer de novo da água do Espírito, que o Senhor fale conosco, para que possamos nascer para o Teu reino eterno. Só mesmo que te pedimos nessa noite, agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, amanhã Deus tem mais uma mensagem especial para você. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Vamos nos preparar para sair. Eu vou estar à porta para despedir de vocês.